do Senhor, crianças! Olá, olá! Mais uma vez estamos aqui juntinhos para compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu sou a tia Edneia e estou aqui com você para contarmos uma história muito linda da palavra de Deus. Na nossa Escola Bíblica Dominical, EBD. Olha, já estamos numa lição nova e na terceira aula. Muito legal, não é? E qual é mesmo o tema da nossa revista? Vocês lembram? Eu sei que lembra, mas vamos repetir com a tia? É assim, ó. Conhecendo a vontade de Deus. Olha, conhecendo a vontade de Deus. Esse é o título da nossa revista deste trimestre. E nós estamos aprendendo como é que Deus quer que nós sejamos. Aprendemos na primeira lição sobre o povo de Israel que desobedeceu a Deus. Na segunda lição, que eles também desobedeceram, mas Deus enviou um grande libertador chamado Gideão e deu a vitória ao povo de Israel. E aí o povo de Israel voltou a adorar a Deus, voltaram para os cultos e eles estavam tudo certinho. O que será que aconteceu na história de hoje? Qual será o título da nossa lição? Boa pergunta, né? Mas antes, vamos falar da nossa Bíblia, que é da onde nós tiramos todas as nossas histórias. Vamos lá? Mais uma curiosidade? Olha como está o nosso mural. Primeiro nós aprendemos que a nossa Bíblia tem 66 livros, Antigo e Novo Testamento, ou Velho e Novo Testamento. No Velho Testamento ou Antigo, pode ser ou um ou outro, pode ser a mesma coisa, ou Antigo ou Velho, é a mesma coisa. Tem 39 livros, no Novo Testamento tem 27 livros. E aí, na aula passada, nós aprendemos que o livro que tem mais capítulos é o livro de Salmos. E olha, hoje nós vamos aprender mais um número. Sabe, a nossa Bíblia, essa Bíblia linda que nós temos, assim, que nós carregamos também para a igreja, essa Bíblia, ela foi escrita por mais de 40 escritores. Pensa, crianças, 40 escritores? Sim, mais de 40 escritores foram inspirados por Deus para escrever a nossa Bíblia. Nossa, que lindo, né? Olha, mais uma curiosidade que estamos aprendendo sobre a nossa Bíblia. Eu não disse para vocês que a nossa Bíblia, ela tem muitas informações, muita coisa legal? Agora nós estamos descobrindo muitos números que tem na nossa Bíblia, não é? Que legal! Agora, sem mais delongas, vamos para nossa lição. O que será que a nossa lição está guardando? Que será? O título da nossa lição é esse aqui, crianças, ó. Um segredo mal guardado. Como assim, tia? Um segredo mal guardado. Vocês sabem o que é segredo, crianças? Segredo, ó, é algo que você não pode contar. Mas sabe, crianças, existem dois tipos de segredo. Existe o segredo bom e o segredo mau. O segredo bom é aquele que, por exemplo, o papai quer fazer uma surpresa para a mamãe. Ele quer comprar um presente para a mamãe, uma roupa, alguma coisa, e ele fala assim para você: não conta para a mamãe porque é segredo. Isso é um segredo bom, porque vai deixar a mamãe feliz quando ela ganhar o presente. Ou o papai, ou a vovó, ou quando vai fazer aquela festa de aniversário surpresa para alguém da família. Isso é um segredo bom. Mas, crianças, tem também o segredo ruim. Sabe, o segredo ruim é quando alguém faz um mal pra gente. Quando alguém faz alguma coisa para nos machucar, para nos ferir. E esse segredo não é legal. Esse não deve ser guardado.
esse deve ser contado para um adulto, para a vovó, para a titia, para a mamãe, para um adulto que é responsável e que é seu amigo e que ele vai te ajudar. Porque quando alguém, um adulto ou qualquer outra pessoa nos machuca, mesmo que com palavras, ou às vezes também até na nossa vida assim, machuca a gente, bate na gente, faz alguma coisa que nos machuca, esse segredo não pode ser guardado. Ele precisa ser contado, porque esse é um segredo ruim. Então, se alguma coisa está acontecendo, conte para alguém, porque esse alguém vai te ajudar, ok? Mas o segredo bom, nós devemos, ficar quietinho e deixar acontecer para que a pessoa fique feliz, não é? E hoje a nossa lição fala sobre um segredo mal guardado. Que segredo será esse? Era um segredo bom, mas que não podia ser contado. Mas antes, vamos para o nosso versículo? O nosso versículo de hoje diz assim, O que Deus quer de vocês é isto, que fiquem livres da imoralidade. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. O que Deus quer de vocês é isto, que fiquem livres da imoralidade. Está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Tia, mas o que é imoralidade? Crianças, imoralidade é a mesma coisa que pecado. Imoralidade é o mesmo que pecado. Então, a Bíblia está dizendo que Deus quer que nós ficamos livres do pecado. E o pecado que é? São coisas que estão ao nosso redor, que nós fazemos, que Deus fica muito triste. Isso é pecado. Aquilo que desagrada a Deus. Desobedecer, mentir, roubar, né, crianças? Brigar com um amiguinho. É difícil, né? Fazer a vontade de Deus não é fácil. Mas nós devemos nos esforçar para fazer o melhor para Deus. Não é verdade? Mas vamos lá para a nossa história de hoje? Porque a nossa história fala do segredo e nós vamos descobrir que segredo é esse. A Bíblia conta no livro de Juízes, olha, a tia esqueceu na aula passada de falar aonde estava escrita a nossa história. Tia, mas hoje eu estou contando para vocês. A nossa história está escrita no livro de Juízes, a partir do capítulo 13 até o capítulo 16. 3 capítulos só da nossa história, mas eu vou falar mais resumido aqui para vocês. Mas tem muitos detalhes. Então pede para a mamãe depois ler para vocês Juízes do capítulo 13 até o capítulo 16, que é a história de hoje. E nessa história de hoje, a Bíblia conta sobre um casal. Olha, um casal de idosos já, não eram mais novinhos. A Bíblia diz que o nome deste homem era Manoá. Olha que nome diferente. E ele tinha a sua esposa, a Bíblia não conta o seu nome. E Manoá e a sua esposa, eles já tinham uma certa idade, porém eles não tinham um filhinho. Não tinha. E eles queriam tanto um filhinho. E a Bíblia conta que naquela época, crianças, o povo de Israel voltou a desobedecer a Deus de novo. Não acredito. Verdade. Eles desobedeceram a Deus e eles esqueceram de Deus. Eles não estavam mais indo para a igreja, eles não estavam mais lendo a Bíblia, eles não estavam louvando a Deus, eles estavam fazendo um monte de coisa errada, tudo de novo. Porque Gideão tinha morrido e quando Gideão morreu, eles esqueceram de Deus de novo. Então Deus, para chamar a atenção de Israel, permitiu de novo que um povo viesse roubar tudo de novo deles. Igual na lição passada. Você acredita? Roubava o boi, roubava o trigo, roubava a uva, roubava tudo.
E eles começaram a clamar de novo. Deus, tem misericórdia, perdoa a gente. E Deus, que é tão grandioso, ele falou, vou ajudar esse povo. E aí, ele escolheu esse velhinho, esse senhor, chamado Manoá, e a sua esposa. Para quê? Para ser o libertador? Não. Deus prometeu para eles um filho. E esse filho seria o libertador de Israel. Olha, crianças, Deus prometeu alguém para ser um juiz sobre Israel e para ajudar o povo de Israel. Só que essa criança, quando nascesse, ele seria diferente. Ele seria santo. E algumas coisas não poderiam acontecer. Por exemplo, ele não poderia beber bebidas fortes. Ele não poderia ficar perto de pessoas mortas. E também, ele não poderia cortar os seus cabelos. Ah, já sabem de quem eu estou falando? Sim, estou falando de Sansão. Esse menino foi escolhido por Deus para ser o libertador de Israel. E ele nasceu, foi crescendo e ele era uma criança especial porque ele era escolhido por Deus. E ele tinha os seus cabelos que iam crescendo. A Bíblia conta que ele era muito forte. E quando ele ficou adulto, fortão, ele era o mais forte do povo de Israel. E ele era tão forte que um dia ele brigou com um leão. Meu Deus! E ele venceu porque ele era muito forte. E ele era tão forte porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava na vida dele. Porque ele tinha sido escolhido e separado. Porém, o segredo dele era que ele nunca poderia contar para ninguém da onde vinha tanta força. A força deles, criança, vinha dos cabelos. Sansão tinha um cabelo bem comprido, tão comprido que ele tinha 7 tranças. Guardem isso, ele tinha 7 tranças. E ele não poderia contar para ninguém. Qual era o seu segredo? Ele tinha que, ficar caladinho, contar para ninguém o seu segredo. E aí Sansão, ele era fortão, ele vencia tudo. E os filisteus, que era o povo que queria escravizar o povo de Israel, que roubava tudo de Israel, começaram a ficar muito preocupados e não estavam gostando nada daquilo. Porque um dia os filisteus resolveram pegar Sansão. E Sansão sozinho matou 1000 pessoas dos filisteus, dos inimigos. E eles falaram assim, a gente não pode contra esse homem, ele é muito forte. Nós temos que arrumar um jeito de vencer esse homem. Nós temos que arrumar. Enquanto eles pensavam o que eles iam fazer, a Bíblia conta que Sansão esqueceu que a força dele vinha de Deus. E ele começou a fazer umas coisinhas erradas. Crianças, começou a fazer umas coisinhas erradas. E uma das coisas que ele fez foi que ele foi passear pela cidade dos inimigos. Você acredita? Foi. E passeando pela cidade dos inimigos, ele encontrou uma moça. Uma moça muito bonita. Sim, era muito bonita. E no momento em que ele viu, olha os coraçõezinhos, o coração dele disparou. Ele ficou apaixonado por essa moça. O nome dela? Dalila. Guardem esse nome. Dalila. O nome dessa moça. O coração dele disparou. E aí, ela era filha dos inimigos de Sansão. Mas Sansão não pensou nada disso. Ficou
ficou todo desequilibrado. E ele achava que ele era o mais fortão. Mas só que ele não era assim. Porque tudo vinha de Deus. E Deus tinha deixado algumas ordens para ele. Guardar segredo e algumas outras coisas que não era para ele se misturar com os filisteus. E ele estava se misturando. E um dia, Dalila o convidou para ir na casa dele. E ele foi. E ela começou a bajular ele. Vocês sabem o que é bajular, crianças? Bajular é quando vocês fazem assim, quando vocês querem alguma coisa da mamãe. E vocês falam assim, mamãe, você é tão linda, tão maravilhosa. E a mamãe já sabe o que é que você está querendo, né? Mais ou menos assim. E ela começou a bajular Sansão. E falou assim, Sansão, eu te amo tanto, eu sou sua namorada. Vai, conta aí pra mim o seu segredo, conta. Sansão não queria desapontar a namorada, falou assim, se você me amarrar com 7 cordas bem novinha, bem forte, eu perco a minha força. Aí, o que Dalila fez? Fez Sansão dormir. Quando Sansão dormiu, ela amarrou ele com 7 cordas. E de repente ela acordou Sansão e falou, Sansão, os seus inimigos estão vindo aí. A Bíblia diz que naquele momento ele levantou com tudo e arrebentou todas as cordas, porque ele era muito forte, porque ele ainda não tinha contado o seu segredo. Porém, Dalila começou a choramingar. Você não me ama, porque você me enganou. Fala pra mim qual que é o seu segredo. E ficou, até que ele não aguentou. Todo apaixonado, falou pra ela. O meu segredo é que se cortarem as minhas tranças, eu perco a minha força. Sansão contou o seu maior segredo para o seu maior inimigo, porque Dalila abajulou ele, fez um carinho nele, ele dormiu novamente. E olha o que ela fez? Chamou alguém para cortar os seus cabelos. Cortaram os cabelos de Sansão. Quando cortou os cabelos de Sansão, Sansão ainda estava dormindo. Ela acordou Sansão e falou, Sansão, os seus inimigos estão aqui. Mas ela já sabia o que tinha acontecido. Sansão falou, vou levantar e vou vencê-los como das outras vezes. Mas a Bíblia conta, crianças, que Sansão não sabia que a força que era dele vinha de Deus. E quando ele contou o seu segredo do bem, o Espírito Santo saiu dele e ele perdeu toda a força. Quando ele perdeu toda a força, a Bíblia conta que os seus inimigos o pegaram, o amarraram, furaram seus olhos, ele ficou cego, sem enxergar, e ainda se tornou escravo. Eles colocaram para empurrar um moinho de trigo. E ele ficou trabalhando naquele lugar, careca, cego e escravo. Tudo isso porque Deus havia dado um segredo do bem para ele. E ele não guardou. Contou para o seu inimigo. Porque ele tinha que ter se lembrado que Deus tinha falado para ele não se misturar com os filisteus. Mas ele se misturou. Se apaixonou por Dalila. E aí foi o fim dele. Mas a Bíblia conta, lá no capítulo 16, que chegou um dia, os filisteus foram dar uma grande festa. E eles foram e levaram Sansão para eles ficarem rindo e zombando dele. Cadê o fortão de Israel? Cadê o fortão de Israel? Só que nessa época, o cabelo de Sansão já tinha começado a crescer. Então Sansão, com o coração muito arrependido, ele orou, ele fez uma oração,
pediu perdão a Deus pelos seus pecados. Só que a Bíblia diz que ele, na casa em que ele estava, tinha 2 colunas. Ele ficou no meio das 2 colunas, empurrou com toda a força que ele tinha. E no momento em que ele empurrou, aquelas colunas se quebraram, todo o telhado da casa caiu e todas as pessoas que estavam naquele lugar morreram, juntamente com Sansão. Triste fim para um herói de Israel, não é, crianças? Tudo isso por causa da desobediência, de contar um segredo bom. Deus tinha dito para ele, não se mistura com esse povo, seja santo, porque é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos santos. E ser santo, crianças, é evitar o pecado, é evitar a mentira, é evitar misturar com pessoas que fazem coisas erradas. E esse foi o grande erro de Sansão. Ele se misturou com um povo que não devia. Ele era para ser um grande herói de Israel. Deus tinha escolhido a vida dele para ser um grande herói. Mas ele esqueceu que toda a força dele vinha de Deus. Ele, por só, não era tão forte. Mas Deus dava força a ele. E ele achou que ele poderia ser o melhorzão, o bonzão. Que nós possamos lembrar sempre disso, crianças. Dependemos única e exclusivamente de Deus, que é o Todo-Poderoso. É Ele que nos ajuda a vencer o pecado. É Ele, através do seu Filho Jesus, que nos dá a vitória em cima do pecado. Que nós possamos saber e não cometer pecados e imoralidades contra o Papai do Céu. Porque isso deixa Ele muito triste. Mas eu sei, criança, que você, que é uma criança que já aceitou Jesus no seu coraçãozinho, tem se esforçado para fazer o melhor para Jesus, não é verdade? Graças a Deus! E agora, nós estamos terminando a nossa aula de hoje, nessa lição tão preciosa, que vocês guardem no coraçãozinho de vocês tudo sobre o segredo bom e o segredo mau. O segredo mau, nós temos que contar, não podemos ficar de cabeças abaixadas e nem em silêncio. Se alguém fez um mal para você, você precisa contar. Mas o segredo bom, ó, nós temos que guardar. Porque Deus nos ajuda e toda vez que guardamos um segredo bom, nós terminamos sempre felizes. Não é verdade? Legal, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, crianças. Mas antes, vamos para nossas perguntinhas para ver se vocês prestaram atenção na lição de hoje. Ah, mas essa pergunta é muito fácil. Todos vocês vão responder. Qual era o segredo de Sansão? Pode contar? Fala aí. Ah, muito bem. Um dos segredos de Sansão é que ele não podia cortar os cabelos. Muito bem, joinha para você. Segunda pergunta. Quantas tranças tinha Sansão? Quantas? 7 tranças! Muito bem! Outro joinha para você se você respondeu 7 tranças. Vamos para mais uma perguntinha? Ah, essa tá fácil. Qual o nome da namorada de Sansão? Dalila? Parabéns! Se você respondeu Dalila, muitos joinhas para você. E vamos para a nossa última pergunta. O que Deus quer que nós, o que Deus deseja de nós? Deus deseja que nós sejamos santos. Muito bem, parabéns. Que Deus abençoe a vida de vocês. Guardem no coraçãozinho de vocês essa lição. Um grande beijo, um forte abraço e eu espero vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Amém.